Penúltima temporada de The Book of Carol, o Norman Reedus raspando o cabelo, o Rick aparecendo de helicóptero para salvar os dois, o exército americano surgindo do nada na Espanha e o Daryl morrendo no final da última temporada. Gabi, eu tô muito perdida, não sei o que tá acontecendo, The Walking Dead tá lançando muita coisa, não sei o que tá acontecendo, me ajuda, Senhor! Calma que eu vou explicar tudo nesse vídeo, eu vou comentar um pouquinho da terceira e da quarta temporada de The Book of Carol. E eu também vou compartilhar algumas possíveis teorias do final desse spin-off e também do possível reencontro do supergrupo. Então se você gosta de filmes e conteúdo de zumbi, já se inscreve no canal. E também já deixa o seu like, porque senão o Norman Reedus vai ficar careca de verdade. Então sem mais delongas, vamos pro vídeo. Eu vou comentar um pouquinho bem por cima da terceira e penúltima temporada de The Book of Carol. A temporada teve ao todo 7 episódios e eu comentei sobre cada um deles lá no meu TikTok. Então se você quiser ver uma análise mais individual de cada episódio, me segue lá e assiste os vídeos. Mas aqui eu vou falar de uma forma mais geral para dar tempo de falar de todas as teorias e do possível reencontro do supergrupo. Na terceira e penúltima temporada, a gente segue a história do Daryl e da Carol chegando na Espanha pela primeira vez. Eles encontram um grupo de pessoas que moram numa cidade chamada Solás del Mar, que é governada por um homem chamado de Fede. Só que essa cidade tem um problema com uma outra comunidade de pessoas chamada de El Alcázar, que uma vez ao ano, mais ou menos, eles fazem uma cerimônia chamada de oferenda. O El Alcázar vai de cidade em cidade, sorteando uma menina de cada comunidade para levar para a comunidade deles e então fazer uma cerimônia, digamos assim, onde essas meninas têm que ser escolhidas por um homem para continuar a população da Espanha. Eu acho que deu para entender, né? É um tema um pouco mais pesado, mas dentro desse enredo dessa temporada, que é o enredo principal, a gente tem várias sub-histórias, assim, digamos assim, com pessoas da comunidade do Solás del Mar. Essa temporada trata bastante do tema de amor, então a gente tem vários casais, né, ao longo da temporada, alguns que já são consolidados desde o começo e outros que vão se formando, como é o caso da Carol e do Antônio. Agora, o que eu achei, né, dessa temporada? Eu gostei, pessoalmente, eu achei uma temporada mais bonita visualmente do que as temporadas da França, mas eu não sei se em termos de enredo ela deixou a desejar. Eu tive um problema muito grande de me conectar com os personagens dessa temporada. Eu acho que talvez pelo tema ter sido mais relacionado ao amor, que não é um tema que eu necessariamente gosto de tratar em filmes e séries de apocalipse. Eu acho que eles não conseguiram trazer muita empatia também para as pessoas do Solás del Mar, que é a comunidade principal dessa temporada. Eu percebi em algumas conversas ao longo da temporada em que o jeito em que os personagens tratavam os problemas dele pareciam que eram problemas menores do que a gente estava acostumado a ver em The Walking Dead. Não que perder o seu cônjuge, né, no apocalipse não seja um grande problema, mas nenhum dos personagens morreu na temporada inteira. Eles só se separavam e pra eles isso era como se fosse o fim do mundo. E daí a gente às vezes olhava pro Daryl e a gente ficava tipo, não sei se eu me identifico muito com os problemas deles. E esse foi o maior problema dessa temporada pra mim, porque eles apresentaram várias side quests, digamos assim, que o Daryl principalmente teve que fazer durante a temporada. E todas essas side quests pareciam mais interessantes do que o enredo principal. Talvez por isso eu tenha tido um pouco de dificuldade de me conectar com alguns personagens. Eu acho que eu não liguei pra maioria deles, inclusive. De uma forma, assim, bem geralzona, eu digo que talvez tenha sido um pouco melhor que as temporadas da França, porque eu senti que eles se perderam um pouco com o personagem do Daryl nas primeiras temporadas. E agora, nessa temporada, a gente volta a ter um Daryl mais parecido com a série original. Então eu me senti muito feliz assistindo ele ao longo da temporada. Mas em termos de enredo, realmente, eu acho que eles pecaram em vários detalhezinhos, assim. Talvez a personagem que tenha se perdido mais nessa temporada foi a Carol, porque eu, talvez por não ter me sentido conectada com o Solás del Mar nessa temporada, eu não entendia o porquê de ela ficar batendo nessa tecla de que ela queria ficar lá e ajudar a comunidade. Mas isso é mais uma questão de problema com o enredo do que com a personagem em si. Então pra mim ela não foi um problema nessa temporada. Eu gostei muito de ver a Carol, inclusive achando o amor de novo. Eu achei que ela teve um desenvolvimento muito legal com o Antônio, que é o
cara que ela gosta nessa temporada. Mas eu também já não tava com muitas expectativas pra essa temporada, então eu acho que ela foi uma surpresa agradável pra mim, no sentido de visuais também. Eu acho que foi uma temporada muito bonita. Mas é isso, gente. Eu acho que é um pouco impossível deles não errarem em nada nessa temporada e na temporada 4, que lança no ano que vem, porque eu acho que eles estão demorando um pouco pra aceitar que The Walking Dead tá acabando. Então eles acabam enrolando muito nessas temporadas pra ter um enredo pra próxima. Isso foi um dos motivos de eu não ter gostado do final da temporada. Eu acho que todo esse enredo de eles conseguirem um barco e o barco quebrar, ou eles conseguirem um meio de transporte e alguma coisa acontece e o meio de transporte quebra e eles têm que ficar em outro lugar, tá virando uma coisa repetitiva e todo mundo já tá cansado de ver a mesma coisa, o mesmo final em todas as temporadas do spin-off. O que me conforta é que a 4ª temporada é a última, então a gente, na 4ª temporada, já vai ver eles chegando na América, ou pelo menos conseguindo chegar ali mais perto. O que nos leva para a segunda parte desse vídeo, que é algumas coisas que a gente já descobriu sobre a 4ª e última temporada de The Walking Dead, The Book of Carol. Vou falar aqui de algumas coisas que são teorias e outras coisas que já estão praticamente ali confirmadas para a 4ª temporada. O Norman Reedus, que é o ator do Daryl, também já interpretou outros filmes como Bailarina, do universo de John Wick, e Clube dos Vândalos, que eu pessoalmente gosto muito desse filme, falou numa entrevista pra Comic Con de Nova York que a 4ª temporada seria uma temporada que traria muito essa questão do luto pro Daryl, né? Já que ele perdeu muitas pessoas ao longo das temporadas. Então eu acredito que na 4ª temporada eles vão falar um pouco sobre talvez a Isabelle. Não sei se vão entrar muito nesse assunto. Eu pessoalmente espero que não entrem, porque eu não gostava da relação deles no spin-off. Eu acho que era muito fora da curva, assim, pro Daryl fazer uma coisa daquelas. Mas pra conectar tudo com o reencontro do supergrupo que vai acontecer depois que o spin-off acabar, eu acho que vão tratar um pouco sobre o luto do Daryl em relação ao Rick também. Apesar da gente já ter visto isso na série original, eu queria entender um pouquinho mais da cabeça dele nisso, porque eu senti que esse foi um assunto que foi meio que esquecido ao longo do tempo em The Walking Dead. E a gente vê personagens como a própria Michonne, que nunca esqueceram do Rick. E na minha cabeça, gente, sinceramente, com esse spin-off principalmente, parece que o Daryl nem lembra do Rick. Parece que, assim, fez diferença nenhuma. Não que ele não se importava, mas eu sinto que fizeram parecer que ele sofreu muito mais com a morte da Isabelle, que ele conheceu por 2 semanas no spin-off. E ele não cita o Rick em momento nenhum ao longo das temporadas, que pra mim foi uma coisa que foi me corroendo, que tava me incomodando muito, porque não faz sentido nenhum na minha cabeça ele não citar o Rick em momento nenhum, em nenhuma conversa, nem com a Carol. Então eu espero que esse tema pra 4ª temporada seja mais sobre o Rick, pra que a gente realmente consiga sentir esse gostinho do reencontro, que tá chegando, gente. Graças a Deus tá chegando. Tirando essas coisas que o Norman Reedus falou, a gente também descobriu algumas coisinhas que podem dar a entender do enredo da 4ª temporada. Começando pelo Codron, que é o único personagem que apareceu em todas as temporadas de The Book of Carol. Eles continuam na Espanha na 4ª temporada, então a minha teoria é que o Codron tem algum lugar, alguma coisa que ele conhece que pode ajudar o Daryl e a Carol a voltarem pra casa. Na maioria das imagens que apareceram da 4ª temporada, o Norman Reedus, que é o ator do Daryl, tá sozinho com o ator do Codron. Então, alguma coisa vai separar também o Daryl e a Carol nessa temporada, que foi uma coisa que apareceu e aconteceu na maioria da 3ª. Outra coisa que tem aparecido nos últimos dias, ali perto do set de gravação que eles estão fazendo na Espanha, são algumas bandeiras dos Estados Unidos. No começo, as pessoas acharam que eles já estavam transformando o set que é na Espanha nos Estados Unidos, para que não ficasse tão na cara que eles já estavam voltando para lá na 4ª temporada. Porém, já foi confirmado por uma pessoa da própria produção de que eles não vão estar nos Estados Unidos. Assim, ela poderia muito bem mentir sobre isso, só pra galera parar de falar. Mas ela já deu várias informações que eram oficiais também sobre as outras temporadas. Então eu não vejo por que não confiar nela. Mas ela falou que não vão estar fazendo os Estados Unidos na Espanha. E as pessoas começaram a tentar criar uma outra teoria do porquê teria bandeiras dos Estados Unidos na Espanha.
A teoria principal, que é a que eu falei no começo do vídeo, que tem a ver com o exército americano na Espanha, é que o Daryl e a Carol vão encontrar algum lugar, talvez de refugiados americanos, ou algum quartel dos Estados Unidos lá na Espanha, e daí essas pessoas vão ajudar eles a tentar voltar para casa. Talvez seja algum grupo militar que vai ajudar o Daryl e a Carol, talvez eles tenham algum meio de transporte, ou pelo menos, né, para tentar mandar um sinal de ajuda para os Estados Unidos, para que daí a gente tenha todo o rolê do Rick indo buscar o Daryl e a Carol na Espanha com o helicóptero que ele usou para voltar para América, para Commonwealth. Não sei que comunidade eles estavam. Talvez o Codron mesmo tenha um passado militar e ele conheça essas pessoas, então por isso ele voltou para a quarta temporada. E talvez essas pessoas tenham um meio de transporte, ou pelo menos para ajudar a mandar um sinal de ajuda do Daryl e da Carol para América. E daí faria sentido com a teoria de que o Rick e a Michonne vão buscar o Daryl e a Carol na Espanha de helicóptero e daí eles vão se reencontrar e eles voltam juntos para Commonwealth. A Commonwealth é o único set de gravação, né? A única comunidade que tá intacta no estúdio da AMC, que é a produtora de The Walking Dead. Alexandria já foi derrubada, Oceanside já foi derrubada, então eu acredito sim que eles vão voltar para Commonwealth, né? Com todo o patriotismo dos Estados Unidos, eu não acho que eles colocariam eles como vilões. Então eu acredito realmente que eles vão tentar ajudar o Daryl e a Carol minimamente, pelo menos assim, com um helicópterozinho, sabe? Uma coisinha bem básica. Agora a gente vai falar dele. O mais temido. O corte de cabelo do Norman Reedus. Se você acompanha The Walking Dead, você sabe o quão icônico é o corte de cabelo do Daryl. Porém, pra tristeza de todos nós, Norman Reedus postou uma foto no Instagram mostrando que ele tinha raspado um lado da cabeça dele. Todo mundo foi à loucura, né? Todo mundo achou que ele ia rapar o cabelo ou que ele ia ficar com um corte de cabelo rasinho igual da primeira temporada. Algumas pessoas falaram até que ele ia usar um mullet, que eu sinceramente rezei pra ser isso, porque eu não queria que ele cortasse todo o cabelo fora. Porém, gente, não foi nada disso, graças a Deus. Essa mulher que trabalha na produção de The Walking Dead falou que essa parte da cabeça que ele raspou seria só para que eles conseguissem colocar um machucado, né? Uma prótese de um machucado na cabeça do Norman Reedus. E aí que a gente entra na outra teoria, que eu não queria estar falando dessa teoria, porque eu não quero que ela se concretize, mas eu vou ser obrigada a trazer ela aqui. O Daryl vai morrer na quarta temporada? Essa é a teoria mais extrema que eu vou trazer no vídeo, por isso mesmo eu deixei ela por último, porque eu sinceramente não acho que isso vai acontecer. Porém, assim, eu não tenho como negar que tem alguns argumentos ali que realmente dá uma palpitação, assim, um medinho, uma ansiedade, sabe? Não sei. Como que começou essa teoria, né? A teoria começou inicialmente por causa da intro que fizeram pra nova temporada, né? A terceira temporada. É uma intro que, inclusive, eu amo. Eu tô amando muito as introduções. É num estilo meio de pintura, assim. Parece que é uma pintura a óleo que fizeram. E nessa introdução, a Carol tá, tipo, em pé, de olhos abertos. Porém, quando aparece a pintura, né, do Daryl, parece que ele tá deitado de olhos fechados. Pode ser que ele esteja dormindo só, tá, gente? Por isso que eu tô falando que é uma teoria mais extrema. Eu não acredito nessa teoria justamente porque eu acho que a AMC tem mais medo de matar o Daryl do que de matar o Rick. Só que eu fiquei com um pouco de medo dessa teoria ser verdade porque as pessoas começaram a acreditar nela, né? Por causa de uma foto de uma story que o Norman Reedus postou. A foto que ele postou era do trailer dele, né? Do trailer ali do set de gravação, mostrando, tipo, um cantinho, assim, da mesa dele. E no espelho, né, nas paredes do trailer, dá pra ver umas fotinhas que são as fotos das próteses que ele vai usar ao longo da temporada. A gravação da temporada 4, tá? Se eu não me engano, no momento que eu tô gravando esse vídeo, eles estão mais ou menos no dia 70 de gravação. Então, não sei quando que vai acabar. Eu acho que já tá mais ou menos na metade. Só que o problema começou a crescer quando essas fotos que ele postou, gente, tinha muito sangue. Muito sangue. Eu não acho que o Norman Reedus ia ser burro o suficiente
de postar uma foto literalmente deixando explícito que o personagem dele ia morrer. Mas vai acontecer uma coisa. Vai acontecer uma coisa porque tinha muito sangue. Só que tem uma foto que foi a que me deixou mais assustada, que é uma que tá no canto esquerdo, que é, gente, tem, assim, uma cratera na cabeça desse homem. E foi aí que essa teoria foi meio que concretizada, assim, bem mais ou menos. Porque realmente, gente, as fotos são feias, hein? Eu não sei nem se eu posso mostrar aqui as fotos. Mas eu vou tentar dar um blur ali e tentar dar uma mostradinha aí pra vocês. Vai ser uma briga feia. A gente ainda não sabe quem que é o vilão da quarta temporada. Porém, o Fede, que era o governador do Solas Delmar na terceira temporada, que foi o vilão principal, não chegou a morrer. Então, talvez ele vá atrás do Daryl. Mas ainda assim, não acredito que eles vão matar ele. Eu espero, né? Tô, assim, mandando energias positivas. Eu acho que essas são todas as teorias principais que a gente tem até agora. Se aparecer mais coisas, eu vou postando mais atualizado no meu TikTok. Enfim, gente, me contem o que vocês acham dessas teorias. O que vocês acharam da terceira temporada? Quais as suas expectativas pra quarta temporada? O reencontro do supergrupo tá aí já, gente. Eu acho que vai ser em 2027, 2028, assim, no máximo, no máximo. Então, assim, já tá chegando, graças a Deus. Lembrando aqui que se vocês gostam de The Walking Dead, já me seguem, que eu vou trazer vídeos sempre que lançar temporada nova, informação nova. Até o próximo vídeo.